Hoje eu quero trazer para vocês a reação dos médicos à ideia de abstinência sexual como política pública. Bom, se vocês colocarem no Google Sociedade Brasileira de Pediatria, vocês vão cair nesse site e logo aqui na primeira página, na parte de documentos científicos, eles vão fazer uma avaliação científica de qual é o problema dessa ideia de abstinência sexual. Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem que pensar o quê? Que se o assunto é abstinência sexual, né, e na adolescência, prevenção da gravidez na adolescência, nós temos que perguntar e escutar os especialistas na área, né, os pediatras que lidam com a criança, com o adolescente, são eles. Ou seja, quando a Sociedade Brasileira de Pediatria, que representa todos os pediatras do Brasil, fala, não existe Damares nenhuma no mundo que pode ter mais voz, ou até mesmo um ou outro departamento sem o aval da especialidade como um todo dizendo. Fizeram esse documento científico em resposta à proposta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em resposta a Damares, os médicos responderam. E aí eles lembram que este documento do Departamento Científico do Adolescente, ele tem um embasamento científico reconhecido internacionalmente e amplamente discutido entre os especialistas brasileiros e de outros países. O texto é bem grande, ele traz dados do Brasil, da América Latina, quais são os problemas da gravidez na adolescência, como é a epidemiologia, o que está acontecendo, traz aqui os fatores que têm contribuído para isso, por exemplo, o início precoce da atividade sexual associado à ausência do uso de métodos contraceptivos, além da dificuldade de acesso a programas de planejamento familiar e, sobretudo, falta de informação adequada, sistematizada para os jovens. Então, aqui, se a gente vê os fatores, já imaginamos quais são as vias que a gente pode tomar para diminuir esse problema. Eles lembram aqui a questão social. A questão social conta muito na gravidez. A sexualidade na adolescência é algo complexo, se somando à pobreza e à falta de instrução. A situação econômica desfavorável que muitos jovens enfrentam aumenta assim a vulnerabilidade de exposição precoce aos comportamentos sexuais de risco. Comportamento sexual de risco, por exemplo, é sexo sem camisinha, sexo com muitos parceiros sem camisinha. Que um dos problemas é a falta de pediatra em todos os locais desse país. Você tem o postinho, você tem aquela cidade que tem o médico, mas também não tem o especialista, não tem o pediatra. Então eles lembram aqui que o problema não é só o início do precoce da atividade sexual, como existe na cabeça da Damares, mas o problema é a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e aos métodos contraceptivos. Porque aí o governo vem com a imagem embaixo. Procure, reflita, vá atrás de informações num posto de saúde, sendo que a própria SBP lembra, olha, é difícil, eles não têm acesso ao serviço de saúde de uma maneira correta, ao especialista, não têm acesso aos métodos contraceptivos. Então o problema não é só a idade que vai começar, o problema não é iniciar a vida sexual. A campanha está voltada ao que não faça sexo. A ideia da Damares é não quer engravidar, não faça sexo. Eles estão falando aqui que o problema não é o sexo. Não é você iniciar antes ou depois de casado ou antes do casamento, ou tanto faz. A gente tem outros problemas sérios de saúde pública que precisam ser discutidos porque isso é algo que vai além da moral cristã. Bom, e o ponto-chave, talvez, desse texto, que eles colocaram em negrito, e aí eu vou precisar ler para vocês, é esse. Um dos itens primordiais da abordagem da adolescência, preconizado pelo Sistema Único de Saúde, respaldado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, é reconhecer o direito que o adolescente, jovens possuem quanto à importância de reconhecer seu próprio corpo e receber informações e cuidados adequados à saúde reprodutiva. Essas ações contribuem para prevenir não só a gravidez não planejada, mas também para obter orientações no tocante ao planejamento familiar e prevenções de infecções sexualmente transmissíveis. Eles lembram aqui que o problema
que nós médicos, né, nós da pediatria, nós do Ministério da Saúde, nós da ginecologia, gente, o que eles estão mostrando é: você precisa ensinar o jovem a usar o método contraceptivo, a conhecer o seu corpo, porque se você não faz isso, um dos problemas da gravidez, mas espera lá, né, é um dos menores, porque ele vai passar a vida toda muitas vezes com uma doença grave e pode morrer por isso. Como é que a gente se lida com esse problema? E é sempre voltado à educação, a você deixar que o paciente tenha autonomia do corpo dele, que ele entenda. E ele vai decidir, é o adolescente que vai decidir a hora. Não existe hashtag tudo tem seu tempo. Não, que tempo? O tempo não cabe a mim, tiazona, né, pai, mãe, ministra Damares, decidir qual é o tempo. Isso é do indivíduo, isso é dele. Cabe a nós a fazer medidas públicas, né, políticas públicas de saúde para orientar e educar. E aí quando o tempo que cabe ao adolescente decidir, na hora que ele quiser, no tempo dele, e ele vai escolher, não por causa de uma religião ou disso, daquilo, ou porque tem uma campanha falando e essa campanha não vai adiantar em nada, na hora que ele decidir, ele fala assim, vou fazer mais. Tá lá aquela vozinha, né, do professor, tá aquela vozinha do pediatra, tá aquela vozinha da campanha, use camisinha, é assim que faz tal coisa, não usa assim, se você for fazer coito anal tem que usar lubrificante e etc. E por que tem que fazer isso? Educação sexual. E uma outra coisa que os pediatras lembram, mas que não é difícil entrar na cabeça de alguns ministros, é: pesquisas nacionais e internacionais demonstram que quanto mais bem informados são os adolescentes, mais postergam a iniciação sexual, cultuam respeito aos outros e buscam projetos de vida. Tem pessoas que acham que ensinar, que educar é igual falar faça sexo. Meu Deus, existe uma perversão sexual muito grande na mentalidade de muitos brasileiros que não entendem o que é educação sexual, o que é saúde sexual. É por isso que acontecem tragédias no nosso país, é por isso que doenças que poderiam ser evitadas continuam, é por isso que existe abuso sexual, é por causa de N coisas que não precisavam estar acontecendo se a gente desse ouvidos para o quê? Especialistas, pessoas que estudaram, pessoas que entendem do assunto. E aí, para finalizar, eles colocam que é o conhecimento aliado a uma assistência digna e sistematizada, que poderemos ter cidadãos com atitude crítica e desenvolvimento real. Uma assistência digna, né? Não adianta tudo tem seu tempo, hashtag vai ao posto de saúde, a criança o adolescente vai ao posto de saúde, não encontra alguém para orientar ele, né? Um pediatra ali, alguém capacitado. E aqui tá a bibliografia usada, né, os livros, a diretoria, os membros, os médicos que fazem parte, né, coordenação, faz parte aqui da SBPC. Aliás, SBP. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e apoiar o canal, tá bom? Muito obrigada e até mais.